conosco hoje está pastor Sérgio, reverendo Sérgio, né, Souza. Reverendo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, então eu que agradeço pelo convite, quero te dizer que é um privilégio poder estar aqui, né? Eu sou um assíduo, né? Frequentemente assisto esse programa, assíduo não tanto porque, né, às vezes a gente está em agenda, mas eu quero te parabenizar pela iniciativa, um trabalho belíssimo. E hoje compartilhando aqui desse tempo com o Júnior e com a Rayane, né? Que voz, que bênção, né, maravilhosa, que Deus abençoe. Estamos sentindo profundamente abençoado com a presença de vocês aqui. Amém? E como você falou, hoje vamos tratar de um assunto, né, o mais importante de todos, porque vamos falar do nosso Salvador, vamos falar do Criador do Universo, vamos falar de Cristo Jesus. Verdade, pastor Sérgio. Então é um assunto assim que é a primazia do Evangelho, na verdade. E eu estava comentando, pessoal, com o pastor Sérgio, que pelo que a gente já discorreu sobre o tema, esse tema é uma fonte de recurso teológica muito forte, da maneira que o pastor Sérgio vai estar falando hoje aqui. Então, olha só, você que acompanhar o programa, você que estiver atento aí ao nosso programa, vai ter muitas questões vão ser esclarecidas através aqui da palestra, né, do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui com o pastor Sérgio. Pode ter certeza, vai ser muito bom, tá bom? Pastor Sérgio, o nosso tema hoje é a pessoa e a obra do nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo, né? E eu amei esse tema quando nós conversamos e a gente escolheu junto esse tema. Eu sei que vai ser muito edificante na minha vida e na vida das pessoas ali que vão estar assistindo, né, esse programa conosco aqui hoje. Eu gostaria de começar aqui falando com o senhor sobre a natureza de Jesus Cristo, né? Amém, Amém, pastor Sérgio? Começa pegando pesado. Começa pegando pesado. Pastor Sérgio, esclarece pra gente essa situação, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo era Deus, mas que ele era humano. Isso. Então, duas naturezas. É interessante, Thelminha, quando a gente começa a estudar sobre a pessoa e a obra do Redentor de Cristo Jesus, algumas pessoas acham que não há tanta necessidade de se estudar acerca de Cristo Jesus, mas se enganam. O próprio Jesus, em uma oração que ele fez, no capítulo 17 do livro de João, versículo 3, ele diz o seguinte: a vida eterna é esta. Olha só, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, todos aqueles que almejam, que desejam ter a vida eterna, precisam conhecer Cristo Jesus. Sabe? E conhecer Cristo Jesus não é ouvir falar de Cristo Jesus. É verdade. Sabe? É como um namoro. Ninguém namora alguém sem conhecer. Ninguém se casa sem conhecer. Né? Primeiro passa pelo processo do conhecimento. Verdade, e aí depois é que você firma um laço de um relacionamento mais sério. E assim também é com Cristo Jesus. O que me deixa apaixonado é a forma como Paulo, sabe, mergulhou em Cristo Jesus. Ele chega ao extremo quando ele escreve para os Filipenses, no capítulo de número 3, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: deveras considero tudo como perda por causa do sublime conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo Jesus. Então aqui está a excelência da vida do apóstolo Paulo. Sabe, e ele tem o conhecimento de Cristo Jesus como algo sublime. Sabe? Então, aí está a importância da gente buscar estudar acerca de Cristo Jesus. Mas você me fez uma pergunta, né, que é quando se dá a união das duas naturezas. Quando a gente abre a Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver ali quando se dá a união das duas naturezas, que é exatamente na concepção, né, de Cristo Jesus. Lucas 1? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 31, e aqui está totalmente definido, né, a união das duas naturezas, porque ele vai dizer o seguinte: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, olha, Filho de Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado será sem fim. Então você observa aqui
que o anjo está falando que ele vai ter Deus como pai e também ele vai ter Maria como mãe. Sim. Então, como se dar essa união das duas naturezas é um ato milagroso, porque se dá na concepção. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que Cristo Jesus era uma pessoa com duas naturezas e não uma pessoa com duas personalidades. Isso tá? Faz diferença. Faz uma diferença total. Porque a gente ouve muito, Juninho, a intimidade, né, Juninho? Mas a gente ouve muito, as pessoas dizem o seguinte: quando é que Cristo Jesus agiu como Deus e como é que Cristo Jesus agiu como homem? Né? Para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre o comunicatio e o idiomatio, que é a comunicação das duas naturezas de Cristo Jesus. Né? Então, o certo é que ele nunca agiu só como Deus e nunca agiu só como homem. Em todas as ações de Cristo Jesus era o Deus homem. Só ele mesmo, né, pastor? Tá? E é por isso que Paulo, quando escreve para Timóteo, ele vai dizer que só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Tá? Então, não existe quando Jesus estava com sono, era o Deus homem, era Jesus, o Deus homem que estava dormindo. Quando ele estava operando um milagre, era o Deus divino, era a natureza divina que estava agindo. Não. Quando você estuda a comunicatio idiomatio, a comunicação das duas naturezas, você vai observar que uma natureza se beneficia da outra. Entendi, pastor. Tá? Então, não podemos fazer essa dicotomia, sabe, de momento agiu Deus homem, momento agiu Deus divino. Entendi. Tá? Então, sempre Então, o senhor está querendo dizer que não havia essa separação? Não há essa dicotomia, sabe? Sempre foi o Jesus, Deus homem. Sempre Sabendo foi. equilibrar ali com perfeição a deidade dele. Sim, e a hombridade. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que Jesus, dos três membros, vamos assim dizer, da Trindade, ele é o único que é diferente hoje. Tá? Porque ele é o único que tem uma natureza humana. O Deus Pai não tem e o Deus Espírito não tem, mas o Deus Filho tem a natureza humana. Ele é a primeira pessoa teantrópica, ou seja, a primeira pessoa homem-deus. Entendi. Né? Aquilo que a gente chama no grego de antropomorfia, né? O Deus homem. Sim. Tá? Então, ele dos três componentes da Trindade, ele é o único que tem a natureza humana, ele é diferenciado. Entendi. Né? Aí às vezes a gente lindo. E às vezes a gente quer fazer distinção das três pessoas da divindade, mas a única coisa que eles diferem uma da outra é só das funções. Porque em poderes e atributos são iguais. Sim. Tá? E a gente poderia classificar assim Deus como legislador, Cristo Jesus como executor e o Espírito Santo como comunicador. Entendi. Tá? Então essa é a melhor forma da gente ter um bom entendimento, sabe, dessas três pessoas da Trindade. Entendi. Mas nenhum é superior ao outro em poder, em divindade, em nada. Eles são coiguais, coeternos, enfim. Entendi. Tá certo, pastor Sérgio. E o senhor respondeu aí, então, que quando se deu a união das duas naturezas... Na concepção. No momento em que Deus escolhe a Maria, né, que era humana. Isso, que era humana. E que ela vai ser a mãe ali do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Né? É preciso entender que a natureza é a essência e as propriedades características de cada ser. Então, Jesus, em uma pessoa só, tinha 100% das características divinas, da essência divina, e 100%, sabe, das características da natureza humana. Entendi, pastor Sérgio. Isso aí, para nós, é muito bom, né? Porque ninguém nos amou quanto o Senhor Jesus. Ele é a pessoa, né, que nos amou profundamente, nos ama verdadeiramente. E ele ter essa particularidade de ter sido homem, eu vejo assim, que talvez... ele nos compreenda melhor, né? A gente vai falar um pouco exatamente sobre isso, porque existe uma pergunta, por que não só Deus, né? Por que não só Deus? Porque tinha que ser homem. Um dos nomes, e que identifica bem essa questão da unidade das duas naturezas, é o de mediador. Sim. Tá? O que é um mediador? Mediador é alguém que está no meio. Ele não é tendencioso. Ele quer resolver a situação, né? Então, se fosse só Deus, Deus era tendencioso, porque era do desejo dele já salvar a humanidade. E se fosse só homem, também era tendencioso, porque era o desejo de ser redimido. Então,
quando ele tem as duas naturezas, ele sente como homem, mas ao mesmo tempo também ele sente como Deus. Tá? Então Cristo Jesus, ao mesmo tempo que ele sentia, sabe, as aflições do homem, há um texto que eu quero ler com você, se você me permite. Pode ler. Aí no livro de Hebreus, observe, né, quando a gente estuda sobre essa questão da humanidade de Cristo Jesus, tem um texto no livro de Hebreus, sabe, que nos deixa sem nenhuma sombra de dúvida da humanidade de Cristo Jesus. Observe o que ele vai dizer a partir do versículo de número 6, no capítulo 5. Sim. Aliás, no versículo 7 ele vai dizer o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tá? Ou seja, na sua humanidade, tendo oferecido com forte clamor. Deus não clama, mas o homem é quem clama a Deus. Verdade. Tá? E ele vai dizer o seguinte: e com lágrimas e orações. Deus não precisa orar, ele não ia orar de si para si mesmo. Tá? Então, com orações e súplicas, a quem podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu. Ele não veio sabendo. A natureza humana dele precisou aprender. Tá? E ele vai dizer o seguinte: aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que me chama a atenção, Júnior, é o versículo 9, que vai dizer o seguinte: e tendo sido aperfeiçoado. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, observe. Então, nesse texto aí, pastor Sérgio, mesmo Jesus Cristo tendo sido enviado com um propósito, ele teve que ser forjado no propósito dele. A natureza humana dele, a divina veio pronta, mas a natureza humana precisou passar por todo esse processo. Sabe? A gente vai observar que em toda a vida, desde o nascimento de Cristo Jesus até a sua ressurreição, o Espírito Santo esteve presente em todos os momentos. Isaías, que é o profeta messiânico, né, o homem que mais profetizou acerca de Cristo Jesus, sim, no capítulo, se não me engano, capítulo 11 de Isaías, olha o que Isaías profetiza acerca de Cristo Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo repousará sobre ele. Aliás, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E aí nós vamos observar que a sua concepção foi mediante ao Espírito Santo. Quando ele começa o seu ministério, o que acontece? Ele mergulha, quando ele sai da água, o céu se abre e o Espírito Santo desce em forma de uma pomba. Né? Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, olha o relato que Pedro, em seu discurso, fala acerca de Cristo Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Muitas pessoas acreditam, não imaginam que Jesus precisou, do Espírito Santo no seu ministério. Muita gente não acredita que nós precisamos. Muita gente tem isso, né? É verdade. Não é? Né? Então veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Tá? Então, toda a parte humana, toda a natureza humana de Cristo Jesus, ela precisou passar por um processo de aprendizagem. Né? E a gente vai ver que o próprio Lucas dizia que o menino crescia em graça, sabedoria e em entendimento. Tá? Era a sua natureza humana que precisava ser aperfeiçoada. A divina não, ela já veio pronta. Já veio pronta. Agora, na Comunicat Indiomatum, não há uma discordância, sabe, dela. E o maior exemplo disso é quando você vê aquele texto em que Jesus passa 40 dias e 40 noites sem comer, né? E logo depois ele é tentado. Observe que a sua parte humana, a sua natureza humana estava fragilizada. Sim. E o que o inimigo tenta fazer? Ele confundir, fazer com que uma natureza ingerisse na outra. Quando ele diz, se tu és filho de Deus,
Ele tenta de todo jeito que a natureza... Por quê? Porque ele tinha um entendimento que a partir do momento em que houvesse essa discordância entre as duas naturezas, tudo estaria perdido. Entendi. Tudo estaria perdido. Pastor Sérgio, para a gente terminar aqui o nosso primeiro bloco, eu tenho outra pergunta aqui para o senhor. Esse seria aí o momento que o nosso Senhor Jesus Cristo age com a natureza divina e quando ele age com a natureza humana? É interessante. A gente faz. Na verdade, eu acabei falando um pouco disso já no início, porque a gente sempre tem essa pergunta. Quando é que ele nasce? Quando é que ele age com a natureza divina e quando é que ele age com a natureza humana? Existem momentos em que Jesus age né, divinamente, por exemplo, nos milagres, naquela revelação, quando ele fala com Pedro para ele ir no rio pescar o peixe e tal, tá? Mas isso não quer dizer que a natureza humana não estivesse presente, que ela estivesse ausente naquele momento. Tá? E a gente não pode atribuir isso à natureza divina. A gente atribui à pessoa de Cristo Jesus, a ele inteiro. Tá? Assim como quem está dormindo na proa do barco era o homem. Era o Deus homem. O Deus homem. Mas quando ele se levanta... É o Deus homem. Né? Essa é a questão da cristologia, é você nunca fazer essa dicotomia. Ele é inteiro. Ele é inteiro. Tá sempre agindo. Aí é onde entra, Thelma, aquilo que eu falei agora há pouco, é que em dada circunstância, uma natureza se beneficia da outra. Tá? Porque ela não se separa. Elas não se separam. Está junto. Tá? Eu costumo dizer, quando eu dou as minhas aulas, já vou terminar aqui, mas eu costumo dizer o seguinte: às vezes os crentes pensam que Jesus Cristo é uma espécie de Clark Kent. Tá? Quando está tudo bem, ele está ali no jornal vestidinho, bacaninha, e quando o mundo é que perigo, ele se transforma, né? Aí entra o homem superpoderoso. Não, Jesus sempre foi, o Deus homem. Entendi. Isso talvez traz uma reflexão para nós, como cristãos e seres humanos. Porque a gente tem a mania de falar assim, eu dentro da igreja, eu no mundo secular. E para a gente também não existe essa diferença, né, Rayane? Porque a mesma coisa que você é ali dentro da igreja, você precisa ser lá fora. Mas sabe o que acontece, Thelma, Rayane e Júnior? Por muito tempo nós somos embebecidos pela questão do sagrado e do profano. Né? E a gente não entende que a nossa vida ela é cultica. Por inteiro. Por inteiro. E eu presto 2 cultos. Todos nós devemos prestar 2 cultos. Tem um culto público, que é aquele culto em que nós nos reunimos no domingo, na quarta, né? Naquele culto ali é o culto público. Mas existe o culto individual, que é o que eu sou, onde eu estou. Entendi. Em qualquer lugar que eu estou. Eu estou cultuando a Deus. O que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Existem coisas mais simples do que comer e beber. Um bebê já nasce sabendo fazer isso. Entendeu? Então Paulo está dizendo, nas coisas mais simples, a sua vida é um culto. Nossa, exatamente. A nossa vida é um culto. Exatamente, pastor Sérgio. E agora a gente precisa entender o seguinte, no culto público tem coisas que eu faço e que não devo fazer no culto individual. E tem coisas que eu faço no individual que eu não posso fazer no culto. Por exemplo, no culto público eu posso, a gente ceia. Mas no individual, eu vou ceiar sozinho, né? Eu vou ministrar a Santa Ceia. Glória a Deus. Pastor Sérgio, eu gostaria de ver com o senhor aqui, nós conversando aqui sobre o Senhor Jesus Cristo, nós falamos ali sobre a natureza dele, sobre o momento que Jesus Cristo nasceu, né? Isso. E tal, no primeiro bloco. Eu gostaria de perguntar para o senhor, embora Jesus Cristo seja o Filho de Deus, foi enviado aqui na Terra com propósito e ele tinha poder. Jesus Cristo, ele foi humilhado? Thelma, no grego se usam 2 palavras para definir a vinda de Cristo Jesus. A primeira é a kenosis, né, que esse foi o grande problema da igreja, que a igreja enfrentou no seu nascedouro, que quer dizer esvaziamento. Né? E no início da igreja, quando a igreja falava acerca de Cristo Jesus, o Deus homem que esvaziou, e esse texto que eu quero ler agora, quando Paulo, escrevendo para a igreja de Filipenses, ele diz o seguinte,
O senhor vai ler Filipenses 2? Filipenses 2. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pelo qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido figura humana. Então, a primeira linguagem que a gente usa é a da kenose, do esvaziamento. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Certo. E tem a tapeinoses, que é a do sofrimento. Mas ainda podemos dizer, falar sobre a humilhação. Quando é que se dá o período de humilhação do Filho do Redentor? Certo. A humilhação se dá exatamente quando o Verbo se encarna. Tá? Por quê? Porque ele sai do nível de Deus. De Deus, ele sai da posição de legislador, autor da legislação, para submeter-se a ela. Certo, entendeu? Entendi. Ele passa agora a cumprir todos os rituais estabelecidos pela lei. Ele começa pela apresentação, pela circuncidação, entendeu? Então, o processo de humilhação se dá exatamente isso. Aonde é que nasce o Criador do Universo? Não tinha nenhuma casa para nascer, não tinha nenhuma hospedaria para lhe ceder um quarto para nascer. Ele nasce numa estrebaria, entendeu? Certo. A gente vai observar que Jesus não tinha nem casa para morar. Ele não tinha, muitas vezes ele usava frutas para poder se alimentar. Entendi. Entendeu? Almoçava, jantava na casa de amigos. Certo. Entendeu? Então, todo o processo de humilhação do Redentor se dá exatamente aí. Que começa pela kenosis, que é o esvaziamento. O que é o esvaziamento? E essa foi a grande questão da igreja primitiva no seu nascedouro, exatamente porque os agnósticos não acreditavam que um ser divino poderia habitar na matéria, porque a matéria é má, é imperfeita, entendeu? Então eles não acreditavam na divindade de Cristo Jesus. Entendi. Tá? Então o esvaziamento, e é preciso a gente analisar bem esse texto, porque ele vai dizer o seguinte, olha, subsistindo em forma de Deus. A palavra forma aqui vem do grego morfém, que quer dizer substância ou natureza. Ou seja, ele veio com a mesma substância de Deus, na mesma natureza de Deus. Ele vai falar a palavra forma novamente de servo, lá embaixo que é a mesma palavra malfém. Ou seja, ele tinha tanto a natureza de Deus, a forma de Deus, quanto a forma de servo. Ele não tinha uma aparência de servo, ele veio como servo. Tanto é que no texto que a gente leu lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer que ele, aprendeu pelo que sofreu, aprendeu pelo que sofreu, porque ele veio como servo, ele veio para servir. Então, quando a gente fala esvaziou, não é que ele deixou de ser Deus. Não é também que as propriedades da onipotência, da onisciência, da onipresença não estivessem nele. Entendi. Ele simplesmente não as usou. Entendi. Mas estava nele, era o Deus. Entendi. Era Deus que estava ali. Ele simplesmente abriu mão para não usar. E isso é, assim, para a gente uma demonstração assim, sobrenatural do amor de Deus por nós, né, pastor Sérgio? Sim. Porque, por exemplo, quando o senhor falou aí, assim, que o momento que ele decide deixar, né, de ser Deus e... presta atenção, não é deixar de ser Deus. Não usar... Isso. Não usar as prerrogativas de Deus. Exatamente, mas é que eu me expressei mal também. O que eu queria dizer é que ele sai do céu e vem para a terra. Já o processo de humilhação começa exatamente aí quando o Verbo se encarna. E aí tudo por amor. Tudo por amor. Por amor à humanidade. E é por isso que Paulo, né? Se você observar como Paulo escreve esse texto, ele nos chama a atenção. Tende em vós o mesmo sentimento de obediência, porque Cristo veio para obedecer o Pai. Certa feita, os discípulos chegaram para ele já estava conversando com aquela mulher lá no tanque, no posto de Jacó, né? E os discípulos tinham ido na cidade, quando voltaram, foram oferecer comida para ele. Ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Sabe? Então, o processo todo de obediência, e obediência que o levou à morte. Levou à morte. E aí eu fico pensando, às vezes, sabe, as pessoas que ficam aí buscando ser amada.
se assistir o nosso programa ou se ler a Bíblia, vai saber desse amor tão grande, né, que a humanidade está deixando de saber. Vocês, verdade, não é? Mas é verdade. Não é? A humanidade está deixando de entender esse amor que supre, esse amor de Deus por nós, que vai além de qualquer coisa. Thelma, domingo eu preguei na igreja sobre as ironias da cruz. E é interessante quando você olha o quadro ali de Mateus 27, você vai ver que a ironia da cruz se dá exatamente porque quando os soldados estão, sabe, escarnecendo de Cristo Jesus, fazendo aquela coroa de espinho, né, colocando um cetro na mão dele, colocando um manto escarlata sobre ele, se ajoelhando e dizendo, salve o rei dos judeus e tudo, sabe, eles estavam num gesto de zombaria, mas eles não tinham noção de que eles estavam de fato diante do verdadeiro rei. Olha que ironia. Eles estão ironizando ali. E eles não têm consciência de que toda aquela ironia, na verdade, eles estavam fazendo com o verdadeiro rei, porque estava ali o próprio Deus, o próprio rei do universo. Né? A segunda ironia que você vai observar ali é que o homem que sem poder, porque ele não consegue nem levar a cruz, né? Eles obrigam um outro cidadão a levar a cruz, um homem que não tem mais força para nada, é o homem mais poderoso do mundo. Sabe? Que ironia. A terceira ironia é que aquele que não pôde salvar a si mesmo salvou o mundo. Porque os soldados zombam dele, né? Salva-te a ti mesmo, né? Tal. Mas ele salvou o mundo. E a quarta, só concluindo, a quarta ironia é porque ele diz assim, tu crês em Deus, ele te abandonou aí, e o próprio Jesus clama, ali, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Parece um ato de desespero, de falta de fé, mas o fato é que, na verdade, ele sempre creu no Pai. Ele sempre creu, tanto é que ele estava naquele momento ali por crer em Deus. Verdade. Por crer no Pai. Se sujeitando a tudo aquilo ali. E é por isso que Paulo chama a nossa atenção, tendo em vós o mesmo sentimento, de humildade, de obediência, de amor, de abnegação, sabe? De abrir mão das suas prerrogativas. Verdade. Eu sei que esse nosso Jesus, ele é Jesus. É por isso que o salmista, antes de conhecê-lo, né, mas já sentindo o amor de Deus, ele já dizia o seguinte, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não me desamparará. Voltando àquilo que você falou das pessoas muitas vezes se sentirem desamparadas. Sabe, sem motivo para viver, sem motivo para se alegrar. Você quer um motivo para se alegrar, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Né? Exatamente. E assim, e voltamos àquele texto, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu quero só dar um adendo aqui, Thelma, porque é muito comum a gente às vezes ver muitos pregadores dizendo o seguinte, olha, quando você vê lá no Velho Testamento a palavra anjo de Deus com A maiúsculo, está se referindo a Jesus. Não existe Jesus no Velho Testamento. Não existe. Existe a segunda pessoa da Trindade. Jesus é só depois do Novo Testamento. Bem esclarecedor isso aí, pastor Sérgio. Aqui concluir aqui o nosso tema. Nós estamos falando sobre a pessoa e a obra do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós já falamos aqui sobre a natureza, nós já falamos aqui de como Jesus se comportou, né? Mesmo sendo Deus e sendo homem, mas que tudo é uma junção perfeita e que ele se comporta com propriedade naquilo que ele foi chamado para fazer. Certo, pastor Sérgio? Perfeito. E então eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Opa. Por que é que o Redentor teve que ter duas naturezas? A humana e a divina. A humana e a divina. Boa pergunta. Porque como Deus, ele não poderia sentir as necessidades humanas. Tá? E se ele viesse só Deus... Só Deus, ele não tinha como sentir as necessidades humanas. E se ele fosse só homem, ele não poderia suportar a demanda de Deus. A gente fala não poderia suportar a ira de Deus. Entendeu? Então, por essa razão, ele tinha que ter a natureza divina e a natureza humana. Tá? Para poder, como Deus, sentir o que o homem sente e como o homem poder suportar, né, Só trocou. Como Deus, ele suportar, né, a ira de Deus. A ira de Deus. E como um homem
Deus sentir a necessidade humana. Entendi. Ele entender ali, né, tudo o que o ser humano... E eu volto a frisar que um dos nomes que caracterizam a união da natureza é o nome de Redentor ou de Mediador, exatamente por isso. Tá? Porque ele está no meio, ele sente como homem e sente como Deus. Tá? Ele age como homem e age como Deus, sendo inteiro. Nunca esquecemos disso. Glória a Deus, inteiro. Tá. Vocês foram abençoados hoje, né? Vai sair daqui, né, com a aulinha prontinha, né? Ok. Tá bom, pastor Sérgio, assim, já pra gente então concluir aqui, né, o nosso assunto, eu gostaria de perguntar para o senhor também, quais foram os ofícios de Jesus Cristo e como que ele exerceu esses ofícios? Assim, tem gente que fala que ele foi isso, tem gente que fala que foi aquilo. Basicamente 3 ofícios, né? Que é de sacerdote, rei e profeta. E essa é uma outra coisa que a gente precisa chegar no entendimento, porque mais uma vez querem fazer as divisões. Algumas pessoas querem fazer divisões. Nesse momento, quando ele está na cruz, ele está sendo o sacerdote, né? Quando ele está pregando, ele está sendo o profeta, né? E quando é que ele vai reinar? Porque quando ele veio, o seu reino foi espiritual, no coração, essa coisa toda. Entendi. Mas uma coisa que a gente também não pode fazer, Thelma, é dividir os ofícios de Cristo. Entendi. Quando ele está pregando, ali está pregando o profeta, o sacerdote e o rei. Entendi. Tá? Entendi. Quando ele está na cruz do Calvário, está na cruz do Calvário o sacerdote, o profeta e o rei. Entendi. E quando ele virá em glória para buscar a sua igreja, para reinar, ele vai vir como rei, sacerdote e profeta. Amém. Tá? Então, aquilo que está em Cristo, sabe, não se divide e não é a tempo ou fora de tempo. É sempre presente. Entendi, pastor Sérgio. Então ele foi profeta, sacerdote e rei, é profeta, sacerdote e rei e virá como profeta, sacerdote e rei. Glória a Deus. Isso. Muito esclarecido, né? E aí, só dando um adendo, por favor. Eu costumo falar nas aulas que eu ministro no nosso ministério, que eu dou aula de, inclusive estou dando esse tema, cristologia, e eu costumo dizer o seguinte: o grande problema hoje de muitos pregadores é que eles pregam só o que Cristo fez. Aliás, a gente diz só, mas é um termo até que não poderia usar, né? Mas pregam o que Cristo fez. E a gente precisa começar a pregar o que Cristo irá fazer. Isso aí eu acho, assim, importantíssimo. Porque, assim, conhecer o que Cristo fez é importante, porque nós vamos entender quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Libertador, e vai gerar fé em nós, né? Mas, assim, o que vai acontecer, que é muito importante para toda a humanidade agora, é que eu também acho que não tem se falado muito. Não tem se falado muito. Não sei se vocês concordam aí, os nossos convidados, mas assim, e eu quero até fazer um programa, sabe, pastor Sérgio, com esse tema, aliás, um só não, vários, porque a humanidade não pode, porque isso é a maior arma do inimigo. A humanidade ficar dispersa sobre a volta de Jesus Cristo, sobre aí o arrebatamento da igreja e etc, e etc. Eu posso ler um texto, se você me permite? Pode, que é muito interessante e muito relevante sobre o que a gente está falando, sobre o que Cristo vai fazer. Olha que Paulo escrevendo para Tito, no capítulo 2, ele vai falar a partir do versículo 11 o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou. E aqui ele está falando da Epifânia, a manifestação da glória de Deus, né? E essa graça de Deus é a pessoa de Cristo Jesus. Sim. Né? Então ele vai dizer o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente. Aí vem o X da questão: aguardando. Olha que coisa linda. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador, Cristo Jesus Cristo. Aleluia. Então, aqui está todo o processo. Sim. Sabe?
a gente não está vivendo, não deve viver pelo que Cristo fez, mas pelo que Ele vai fazer, pela sua vida, aguardando. Devemos estar nessa expectativa o tempo todo, sabe, aguardando essa manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente a gente vê uma falta disso, sabe, pastor Sérgio? A gente vê a humanidade muito preocupada com as coisas materiais, com as coisas terrenas, e aí acho que é por isso que está entrando em colapso tudo. Sim. E também porque já está se aproximando mesmo, né? Isso. Os fins dos tempos e tal. Né? A gente não pode, a gente não pode falar, né? Não, assim, eu costumo brincar, a gente não pode prever. Quando eu falo com a igreja, eu costumo brincar o seguinte: gente, mas o amor das pessoas está esfriando mesmo. Aí tem o crente que é assim, mas é profecia de Deus, é por isso que eu estou frio. Não, amigo, aquela profecia não é para você, aquilo é um alerta. Entendi. A profecia de Cristo está se cumprindo em mim, eu estou frio espiritualmente. Mas eu quero só terminar. Aí é ruim, aí é perigoso. Eu quero só terminar o texto, porque ele vai dizer o seguinte: a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Amém. Essas práticas é que nos manterá, sabe, ativos, sabe, atentos para a sua vida. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, pastor Sérgio, foi muito esclarecedor. Eu que quero agradecer. Né, o programa aqui com o senhor e com os nossos queridos. Glorificamos o teu nome, porque não há outro Deus além de ti, Senhor. Tu és o Deus que nós escolhemos para servir e para adorar. E nesse momento, ó Deus Pai, eu quero, ó Deus, apresentar a ti, colocar na palma das tuas mãos cada um dos teus filhos que ouviram, ó Deus Pai, a tua palavra nessa noite, Senhor. Tu conheces o deitar e o levantar de cada um, tu conheces a necessidade de cada um. Tu sabes, ó Deus Pai, quem precisa de cura na alma, no corpo e no espírito, Senhor, meu Deus e meu Pai. E tu és o Deus que age onde o homem não pode agir, tu és o Deus que faz o que o homem não pode fazer. Eu te peço nesta hora, Deus Pai, que o Senhor esteja entrando com providência na causa desta pessoa, Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Deus Pai, trazendo cura àqueles que estão enfermos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor esteja, Deus Pai, fortalecendo aquele que está fraco espiritualmente, levantando aquele que está caído espiritualmente. Que o Senhor esteja dando alegria àquele que, ó Deus Pai, se encontra triste nessa hora, desesperançado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos daqueles que não conseguem enxergar a manifestação da Tua graça, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor, ó Deus Pai, venha destapar os ouvidos daqueles que não conseguem, ó Deus Pai, ouvir a Tua voz, Pai querido e Pai amado. Senhor, assim também como eu te peço que o Senhor venha abrir o coração daqueles que não conseguem, a Deus, Senhor, sentir o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome e no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tomo posse da mente, ó Deus Pai, de cada um, ó Deus Pai, que assistiu este programa nesta noite, e levo a mente de cada um deles cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu te peço ainda, ó Deus Pai, por aqueles que estão aprisionados pelos vícios, que o Senhor os liberte agora pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tira aquele, ó Deus Pai, que está escravizado pelo álcool. Liberta aquele que está escravizado pelas drogas. Liberta aquele que está escravizado, ó Deus Pai, pela prostituição. Senhor, liberta aquele, ó Deus Pai, que está amarrado pelas obras de macumbaria, de feitiçaria e de bruxaria, Senhor. Meu Deus, Tu és o Deus que quando age ninguém pode impedir. E é a Ti que eu clamo nessa noite, Senhor soberano, Deus e Pai. Senhor, eu quero te pedir por esta cidade chamada São Sebastião. Ó Deus Pai, eu quero te pedir por cada morador, por cada habitante desta cidade, Senhor. Meu Deus, liberta cada um, ó Deus Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, ó Deus Pai, que toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, toda palavra negativa lançada contra esta cidade, eu as rejeito agora em nome de Cristo Jesus, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar pregadores e pregadoras nesta cidade, que o Senhor venha levantar, ó Deus Pai, ministros de louvores nessa cidade, que o Senhor venha levantar, ó Deus Pai, missionários e missionárias, Senhor, aqui nesta cidade, para que dentro e em breve, Senhor, ó Deus Pai, esta cidade seja conhecida como a cidade aonde, ó Deus Pai, a palavra do Senhor seja plena, ó Deus, Senhor da glória.
Senhor, eu te entrego esta cidade em tuas mãos, ó Pai Santo, e te peço, ó Deus Pai, em o nome de Cristo Jesus. E eu te oro nessa hora, Deus Pai, não é confiado na minha justiça não, porque sou falho e pecador. Eu te oro, Deus Pai, é confiado nas tuas muitas misericórdias. Obrigado, Senhor, ó Deus Pai. Eu te oro em nome de Jesus.